Oi, pessoal. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fala Oi Pai Nung. Hoje, aqui comigo, estão Israel Júnior, engenheiro florestal e mestre em ciências florestais e ambientais. Ele atua na gestão do projeto Oi Pai Nung como coordenador geral. E também Gabriel Veras, que é jornalista, cofundador da Abaré, Escola de Jornalismo e Educação Midiática, e uma voz muito ativa no combate à desinformação sobre o meio ambiente na Amazônia. Sejam bem-vindos, gente. Obrigado. Gabriel, sua trajetória com a Abaré e o combate às fake news ambientais, ela mostra o quanto a informação é uma zona de disputa, né? Então, como que a educação midiática e o jornalismo, local principalmente, como que elas podem ser ferramentas essenciais para proteger a sua subieconomia da Amazônia, especificamente, de narrativas que prejudicam, né, essa narrativa? Bom, a gente tem trabalhado na Abaré sobre uma perspectiva que pensa a comunicação como um direito humano. O direito à comunicação, ele prevê que todos nós temos como direito essencial, que não pode ser tirado de nós, essa relação com a comunicação. Tanto de poder receber informações das mais diversas fontes, informações confiáveis e apuradas, mas também de conseguir produzir informação. Então, de ter uma relação ativa com esse ecossistema de comunicação. E eu acho que é isso que é a virada da chave que a gente tenta promover. É uma perspectiva onde todos nós podemos produzir informação de forma confiável, então falar sobre o nosso dia a dia, sobre o nosso cotidiano. Isso é muito importante porque a gente vive numa região, a Amazônia, que é uma região de disputa, né? De várias narrativas, de várias percepções, de várias cosmovisões sobre a nossa região. Então, se por um lado a gente tem muita gente que diz que o caminho é o desenvolvimentismo, são grandes obras, essas coisas, é possível também e é importante que a gente tenha espaço para ouvir as pessoas que discordam disso, que pensam que o caminho é a preservação, é a conservação, é um outro olhar para essa relação com a natureza que nos cerca. Então, a comunicação é estratégica nesse sentido justamente de poder priorizar e poder proporcionar que a gente tenha um pouquinho mais de igualdade nessa disputa. E como é que acontece esse direcionamento das fontes, por exemplo? Como que funciona? Existe um banco de fontes? Vocês têm esse relacionamento com alguns projetos, com grandes iniciativas socioambientais, de pesquisa que atuam aqui na nossa região? Como que funciona? Esse é um ponto importantíssimo desse trabalho, né? Porque o trabalho da comunicação, do jornalismo, ele envolve também ouvir as pessoas que estão na ponta, que estão produzindo aquela informação, que estão trabalhando naquela cadeia produtiva, naquela produção de conhecimento. Então, a gente parte hoje de uma perspectiva que foi a construção de um banco de fontes, mas que ele olhe para as fontes, não apenas para aquelas fontes acadêmicas, para aquelas fontes mais formais, né, que são os especialistas que foram para a universidade estudar, que fizeram mestrado, doutorado, pós-doutorado, enfim, se tornaram realmente especialistas ali a partir do estudo, para as pessoas, né, que estão nessa parte mais formal do trabalho, mas a gente também tenta olhar e perceber como fonte, como pessoas que têm um conhecimento válido sobre o território, sobre os meios de produção, também as pessoas, né, que são do território, as pessoas que são os mestres populares, que são, né, as pessoas mais velhas das comunidades, que têm um acúmulo de anos e anos, que têm um acúmulo de história que vem dos seus avós, dos seus bisavós, então que conhece esse território, às vezes não no nível científico, mas que conhece no nível das tradições, da cultura. Então, é importante também essa provocação para olhar e construir essas fontes, não só a partir dessas fontes formais, acadêmicas, mas também as fontes do território, porque elas conhecem mais do que ninguém. É interessante essa sua fala, porque boa parte dos colegas aqui do projeto, do Oi Pai Nung, também não são de Manaus, são de territórios, né, aqui do interior do estado, inclusive. Israel, assim, agora trazendo assim um pouco mais para dentro do projeto, né? A atuação do projeto, tanto da parte técnica, associando essa produção à comunicação, para comunicar isso, expor os dados, conversar com outros elementos que estão fora, né, da cadeia, dali da produção, da restauração, enfim. Quais são as dificuldades que vocês têm encontrado para executar essa comunicação do projeto? Então, eu listaria alguns fatores, né? Assim, a gente, contextualizando de maneira geral, a gente vive num momento social que
o ser humano tá tendo bastante dificuldade de coexistir nos diversos nichos da sociedade, né? Então, muita gente enxerga comunidades tradicionais de várias formas, né? Então, você acaba tendo que atender vários públicos, porque eles esperam resultado de projetos socioambientais, de projetos de conservação, esperam respostas das diversas fontes, né? Como você falou, espera resposta lá do comunitário, espera uma resposta científica, e aí isso acaba criando trilhões de bolas de neve de informações que acabam se perdendo e fugindo da realidade, né? Outro ponto é a dificuldade no sentido de que a gente, de maneira geral, como sociedade, acaba olhando a parte florestal, ambiental, mais por um lado de conservação, tirando um pouco da parte de desenvolvimento. Isso acaba gerando poucos profissionais, né, de comunicação que tenham esse know-how para falar, né? Até é interessante, eu não conhecia o trabalho do Gabriel, e aí a gente teve bastante dificuldade no caminhar do projeto nessa parte de comunicação, porque a gente acabava sendo muito seco, né? Seco nas informações e acabava não contando uma história. E aí, que história que a gente tem que contar? Porque o projeto é social, o projeto é ambiental, o projeto é econômico, né? Porque ele trabalha com fortalecimento de cadeias produtivas, né? Então um viés econômico, a partir da implementação de sistemas agroflorestais, que é um viés ambiental, né? E com comunidades indígenas, que é o viés social. Então, como é que agrada a todo mundo, né? Que informações que a gente tem que passar, né? Então, até para a gente que é da área, a gente tem uma visão de expor dados diferentes de quem é comunicador, né? Então, chegar nesse consenso para impactar, para mostrar a relevância do projeto, para mostrar a relevância da continuidade, né? Sem interferir também nessa culturalidade, né? De trabalhar com povos indígenas, né? Que aí é também um grande desafio da gente, que a gente está passando, porque a gente trabalha muito de forma participativa, né? Porque, querendo ou não, a gente é uma parceria, né? Uma via de mão dupla, que a voz deles é a principal causa da nossa ação que o projeto vem trabalhando. Então, a gente vai ter desafio até o final do projeto, está tendo desafio, mas é muito por aí de como que a gente entrega, né? Como é que a gente entrega essas informações para trazer uma história que mostre relevância social, né? Vamos assim dizer. Essa realmente é um ponto muito específico dentro dos projetos, né? Porque até eu sou jornalista, Gabriel também, e assim, a gente não conhece muitos jornalistas que atuam, né? Enfim, seja da parte da divulgação científica em si, né? Dos dados, enfim, contando as histórias de projetos, e também até mesmo nos próprios veículos de comunicação, né, Gabriel? É muito difícil, assim, a gente veio também de veículos de comunicação, né? Esse passado nosso aí a gente tem, mas se a gente for olhar para os colegas que ainda estão lá, realmente pouquíssimos, e tem lugar que não tem nenhum, né, Gabriel? Você pensa que, na verdade, isso é uma falha de formação muito grande na nossa área da comunicação. Porque hoje a gente tem uma formação de comunicação que ela é muito técnica, então os profissionais que são formados pelas universidades, eles conseguem fazer um podcast, um vídeo, uma reportagem de forma exemplar. Mas é uma formação que ela não dialoga com esse território onde nós estamos. Então, é uma formação que ela não te prepara para a Amazônia, para os territórios. E quando a gente tem, então, que chegar nesses territórios, que comunicar nesses territórios, a gente não está preparado, a gente não sabe o que fazer, porque a faculdade não ensina isso pra gente. Essa formação era deficitária. Então a gente aprendeu a fazer comunicação como se a gente fosse comunicar num território qualquer. A gente aprendeu... hoje você olha para a grade dos cursos de jornalismo e muitas das teorias que a gente aprende, das técnicas, ela vem inspirada de territórios da Europa, dos Estados Unidos, dos debates que acontecem nos territórios. Será que isso funciona aqui no Amazonas? Uhum. Então, você pensa que é uma qualidade, um primor técnico, mas que não reflete no território. Então, a comunicação, ela está desassociada. Por isso que, às vezes, é importante a gente priorizar a formação e, às vezes,
por mais que dê trabalho, mais trabalho, mas realmente de quem conhece o território, de quem está no território, porque vai aliar tanto formação técnica quanto esse conhecimento que hoje em dia os jornalistas acabam não tendo mais. Essa vivência ela é muito importante. E, inclusive, até mesmo os profissionais de comunicação que atuam com a sociobiodiversidade, que não são da nossa região, estereotipam a nossa região, né? Então, se a gente se depara com um embate criativo com profissionais que são do Sudeste, vamos falar, né? E aí a gente pede algumas ideias, as ideias que vão vir, certamente vão vir arara, cocá, um rio, uma árvore qualquer, entende? Então isso não comunica algo especificamente. Então acho que é essa narrativa de trazer realmente formações também para quem é daqui, né? Para quem está na base. Também a questão da comunicação, eu acho que é também muito importante, porque é uma coisa, inclusive, que recentemente estava conversando em outro lugar, que a gente chega nos territórios e as universidades que estão lá, elas oferecem cursos de administração, de pedagogia, né? Então, não existe um outro preparo a mais, né? Para os colegas, para as pessoas que estão no território, na base, né? Então, acaba que eu comunicador, Gabriel também trabalha com a educação midiática, acaba que acaba, né, tendo que nós termos que fazer esse trabalho da educação para a gente conseguir ter acesso a algumas informações, dados, histórias de pessoas que estão lá no território, né, utilizando a nossa expertise de comunicação, mas que a gente não adquiriu na universidade, né, que inclusive é algo que a gente está tentando aplicar no projeto, né, através de um colega que está lá, né, o Charuto. O técnico, né? É o técnico. E aí, a gente conversou outro dia que é justamente esse o ponto, né? De aproveitar, já que ele está lá e ele gosta de documentar toda a atuação dele, por que não utilizar, né? Mas aí a gente vai, claro, aplicar ali um treinamento, caso ele precise também, né? Porque a gente precisa observar que hoje, com acesso à internet, enfim, as pessoas aprendem tudo muito rápido, mesmo por assimilação, mesmo que não entenda por que disso, mas questão da assimilação, né? Então, acaba que isso também é um ponto positivo, mas é pouco. Porque precisa de muito mais, né? Então, a gente fica mesmo que refém. E aí acaba que entra nos problemas que você trouxe também. Que é em relação a todos esses fatores de comunicar os dados. Porque vocês estão na linha de frente, vocês são técnicos, enfim. Acho que esse é um ponto bem interessante mesmo, né? E falando em narrativa, eu queria entender de vocês dois. Eu gostaria que vocês dois trouxessem para mim essa reflexão, assim, bem, que eu acho que vai ser bem interessante porque a gente está falando aqui agora, que é assim, como que as comunidades, né, como que os povos que estão aqui no nosso território, que alguns deles, inclusive, recebem o projeto, como a comunidade que o Ipainonga atende lá em Maués, como que eles podem se tornar, então, assim, protagonistas da própria narrativa, assim, como que eles podem, eles mesmos, assim, sabe, eles mesmos comunicar a narrativa, a história deles, assim, de que forma vocês acham que a gente consegue aprimorar isso? Gabriel? Nossa, eu acho que isso começa primeiro reconhecendo que eles já comunicam essa memória, dessa história, Sim. desse saber, né? Isso já está de muitas formas registrado pela tradição oral, isso já é repassado, isso já é uma memória que é consolidada. Mas dialogando com essas outras formas de comunicação, dos registros de texto, registros audiovisuais, é importante também pensar que a gente está pensando aqui uma outra lógica de comunicação, né? Porque a gente pensa, por exemplo, né, uma biojoia, a gente pensa uma farinha que é produzida. Quando você chega aqui em Manaus e você pensa numa pauta para, né, dialogar com a imprensa, você pensa qual é o valor desse produto? Né? Qual é o valor econômico disso? Sempre começa por aí. Mas quando você pensa na comunidade, será que o valor principal é o econômico? Será que é isso que é o mais importante? Ou são as reestruturações que acontecem a partir dessa cadeia produtiva? Né? São as formas, né, comunitárias que estão sendo restabelecidas? São, né, aquele saber que ele está sendo registrado, está sendo guardado, está sendo aprimorado? Então tem outros valores que são importantes para a comunidade que não estão sendo comunicados. Então, quando você olha aquilo só para aquele viés econômico, né, do valor monetário que está sendo agregado àquele produto, você perde, né, muita riqueza dos detalhes, né, daquela construção que é coletiva, que dá trabalho pra caramba, né? Então, eu acho que isso começa realmente de inverter essa lógica, de pensar
não só trazendo o que a gente aprendeu de comunicação, mas também esse diálogo constante com a comunidade, com quem está na ponta do projeto, né, que está lá realizando. Porque você olha, você foi treinado para pensar de um jeito. Então, não ir no automático, né? E começando às vezes leva mais tempo, mas é importante também refazer esse caminho, porque eu acho que aí vai ter muito mais sentido para a comunidade. Ser uma comunicação que realmente faça sentido. Não é uma comunicação que vai ser importante para quem está de fora, né? Para quem está, né, em Manaus, quem está em outros estados, entender. Mas para aquela comunidade também se sentir contemplada com aquilo que está sendo comunicado. Excelente ponto. E vocês, como é que você acha? Pode até trazer um aspecto técnico mesmo, se quiser. Não, então, assim, a nível né, de voz, né, aí questão social, a gente tem que aprender muito o sentido de ouvir, né? São muitas comunidades acabam sendo escanteadas porque por N fatores de outras esferas acharem que devem tomar decisões a partir de, sei lá, qualquer situação que seja, né? E aí acaba que essas comunidades têm realidades totalmente diferentes e acabam sendo colocadas na mesma balança, só que as realidades locais são diferentes e aí a gente acaba não escutando e o que a gente acha que é certo para lá já não se encaixa, né? E aí essa questão comunicativa, essa questão de dar voz, né, trazer esse protagonismo local, né, a partir de produção, né, como você falou, de entender o contexto, qual é o impacto daquele processo produtivo, da criação de um produto local, né, desse viés mais participativo humano, né, à frente dos processos. Isso aí acaba que vai ser um caminho natural, né? A galera vai ter que absorver isso de forma natural, porque muito se entende em alguns aspectos ambientais, é o que foi comentado mais cedo, né? O fator tu conhecer a realidade local faz muita diferença para o sucesso dos teus empreendimentos, né? Gasta-se muito recurso, tempo, a logística aqui no estado é totalmente diferenciada, né? Então tu dá voz para quem já está lá na ponta da cadeia, facilita e muito, né, a passada de informações, facilita e muito, mas e muito mesmo, né? Porque se a gente idealiza uma ideia, né? Vou dar exemplo do próprio projeto, né? O projeto é uma continuidade, né, do projeto Aranã, né, que aconteceu lá na terra indígena, e aí a gente foi se agregando a partir do contato com Tuxaua, né, do contato com o INPA, que era o que executava, a universidade também fez parte dessa história. Mas, assim, poucas pessoas da equipe técnica viveram a experiência de fazer esse translado para lá. Só o translado, não é nem vivenciar interações, essas coisas. Tipo, muita coisa do que a gente planejou, por falta de comunicação, né? Tinha contato do Tuxal, já era comunicação mínima, não estou falando nem de expor, dar a voz do Tuxal a ser o gestor. Comunicação, mas a gente, deu muito tiro no escuro, porque a gente não justificando, né? A gente é novo nessa questão de gestão, essas coisas todas, né? Mas a gente poderia ter essa evolução multidisciplinar também, já envolvendo a galera da comunicação, que a gente teve muita dificuldade no início, é importante nesse sentido. E aí a gente vem se adaptando, né? E aí colocar um comunitário para ser essa voz ativa, né? Vai ser importante para a gente, porque a gente tem dificuldade de mostrar esse dia a dia, né? A gente está aqui, o projeto acontece lá, e o que acontece lá? A gente vai tirar uma foto hoje, vai ser publicado daqui a 60 dias, mas o dia a dia é de processos que tu perde o time de contar histórias únicas, né? Porque o projeto vai ter trilhões de histórias únicas, porque está trabalhando com vários organismos vivos, desde as sementes, desde as mudas, desde os seres humanos, os indígenas, né? Das cadeias da sociobioeconomia. Então, ter essa voz ativa local é muito importante para a galera reconhecer o sentido dos processos. E eu acho que tem uma coisa muito importante aí, Jael, porque olha só, quando a gente vem nessa lógica e hoje em dia, é claro, né, o jornalismo, a comunicação é um trabalho, claro, mas para muitas pessoas ela é só um trabalho.
Então, quando a gente contrata alguém de fora, ela vai servir, vai trabalhar e vai fazer aquilo que ela foi contratada para fazer. E, né, não estou dizendo que está errado, mas quando você muda essa lógica para ter alguém da comunidade, aquilo passa a ser muito mais que um trabalho, né? Porque aquela comunicação sobre aquele projeto, aquela, né, coisa que faz sentido dentro da comunidade, vira realmente uma questão dentro da comunidade, uma questão importante de reconhecimento, de memória daquela comunidade. Então, não é mais só, né, a comunicação durante aquele tempo que eu estou contratado, não é só aquela comunicação dentro daquele projeto, mas amplia realmente para ter uma autonomia da comunidade nessa comunicação. Então, realmente, quando a gente inverte essa lógica, e a gente sai, né, apenas de trazer comunicadores de fora, mas dá espaço para esses comunicadores que são dos territórios, a gente proporciona uma comunicação que ela vai além dos projetos. Ela fica quando os projetos terminam, né? Além de encurtar, né? Eu digo que encurtem muito a ideia que se quer passar. Porque assim, o local, ele sabe pontos que pode tocar ou não pode tocar, ele sabe a realidade que eles querem atingir se envolvendo nesse projeto. Tipo, a gente como gestão de projeto, o foco do projeto é entregar alguns produtos processados, né? Mas de repente para a comunidade eles estão pensando em outra coisa que não tem nada a ver com isso, né? Estão pensando em várias capacitações, estão pensando em ampliar o leque de opções nos plantios deles a partir dessa implementação de sistemas agroflorestais. Então, tem essa voz ativa, até a gente vem se adaptando nesse sentido na parte mais de gestão para reconhecer as necessidades, mas comunicar essas necessidades rotineiramente encurta muito a história que se quer contar, porque ele sabe realmente qual é a demanda deles, vamos assim dizer, né? Qual é a demanda que aquela comunidade quer, né? E não é a gente que está daqui que vai supor essa demanda, né? E aí se escalonar para fora do estado, se escalonar para fora do país, aí a demanda fica muito longe do que se espera, né? Pode ser que acerte, né? Mas fica mais difícil. Um ponto importante também, que a gente consegue trazer para essa sua fala, também a questão do prazo, né? O prazo de quem está no território é diferente também. O tempo deles é diferente. Não funciona, né? Então, eu até comento assim com outras pessoas que eu trabalho com outros projetos de pessoas, de pesquisadores que são de São Paulo, pesquisadores que são do Espírito Santo, que quando vem para cá, já vem com a maleta e chega no território e fala, e aí, vamos trabalhar? Não dá nenhum bom dia, não senta nem pra comer um pé de moleque, entendeu? Não toma um cafezinho, aí as pessoas já ficam meio ariscas, assim, né? Então, e aí acaba que eles ficam estranhando, porque quando eu chego é diferente, eles me tratam melhor do que tratam eles, né? Mas porque a gente é daqui, então a gente já sabe chegar com as pessoas, a gente chega e dá uma conversinha, a gente, sabe, cumprimenta, procura saber, vai ver os porquinhos, vai ver o plantio, devagar, depois a gente trabalha, entendeu? O tempo deles é diferente, né? Então é também a gente entender que essa questão do tempo, assim, a nossa cultura mesmo, né? Como que a gente se comporta em relação a isso também é um fator muito importante na hora de executar um projeto, né? E assim, falando em projeto agora, um ponto que, assim, com um projeto de pesquisa como esse, Gabriel, que está lá no território, no caso aqui do Epainong, lá em Maués, de que forma que os dados desse projeto, ou até mesmo a atuação dele, pode te ajudar, por exemplo, a Baré na educação? Claro, eu acho que aqui tem um ponto que é importante, né? Que é dessa relação entre os projetos, entre as comunidades e a comunicação, né? De forma mais institucional. Porque muitas das vezes os jornalistas, por realmente desconhecerem o que está acontecendo nos territórios, eles acabam, de fato, recorrendo a fontes governamentais, recorrendo apenas à academia. E isso acaba por desconsiderar esses conhecimentos, essa produção de conhecimento que ela é feita nesses projetos, nesses territórios. E muitas das vezes não é só desconsiderar, mas é colocar isso num lugar, sabe, de alternativo. Então, como se tivesse um peso diferente, um peso inferior. E eu acho que esse é um grande desafio, né? Porque a gente tem muitos coletivos, muitas organizações que elas têm interesse em trabalhar a partir desses dados, a partir dessas informações. Então, o trabalho
com essas informações, para fazer, né, uma sistematização dessas informações que possa ser utilizável, que possa ser, né, alimentada de forma constante, que possa ser compartilhada, ela é muito importante. Então, acho que é um processo que tem que ser construído de forma mais ativa, né, dos projetos também, para que essas informações possam servir de base para a produção de conhecimento. Porque, às vezes, isso pode servir como uma informação, ela pode servir para o que a gente nem está imaginando, né? Entender o processo produtivo da cadeia do Guaraná, por exemplo, pode ser muito interessante, às vezes uma coisa que a gente não está pensando naquele momento, né? Então, quando a gente pensa, eu acho que eu posso comunicar a pauta A, B e C, mas às vezes tem outras coisas que podem surgir de forma espontânea, né? Quando você está no dia a dia, ou então a partir dos próprios movimentos sociais que vão trazendo suas pautas. Então, ter isso registrado como informação é importante, né? Não só a partir do processo jornalístico, mas como informação mesmo, para que isso possa ser replicado. Porque esse conhecimento, ele, né, é muito importante, é muito valioso para ele ficar guardado, parado, perdido, né? E também acho que para esse ponto que ele trouxe, acho que também é importante a gente salientar também que às vezes um ponto muito, muito considerado, pode até ser considerado assim banal, às vezes é a história, né? Então, lá mesmo no território vocês falaram que tem lá um Guaraná, que é de um safra antigo, que os indígenas não têm o hábito de cortar, né? E assim, essa é uma história. E essa é uma história boa. Então, às vezes a gente se depara com um costume que é rotineira deles, faz parte, já vimos muito isso, mas essa é uma boa história. Assim como dezenas de outras que deve ter também, né? As lendas também são muito interessantes. Enfim, são muitos pontos assim do costume que a gente se depara no dia a dia, que a gente acha, pô, isso aí é tranquilo, isso é um dia normal, uma terça-feira comum na comunidade, mas na verdade é uma boa história, entendeu? E até mesmo a questão da logística que você falou, né? Então, chegar lá já é uma história, né? Porque, enfim, tudo pode acontecer no meio do rio, né? Então, isso aí é uma história. De Maués para a comunidade, com certeza. Então. O bote é pequeno. Então, tudo isso é história. É interessante a gente também ter esses aspectos documentados, porque realmente a logística, todo mundo sabe, a logística aqui na nossa região, no Amazonas, é complicado mesmo. Mas complicado como? Todo mundo sabe que mas como, especificamente, sabe? E aí a gente senta numa roda, algumas vezes algumas pessoas já tiveram acesso a algum território, enfim, e aí contam um ou outro, mas assim, é de mesa, assim, tá conversando, né, mas não especificamente documentado, assim, né, isso, claro, a logística faz parte de muitos documentos, mas ela não é o ponto-chave, mas eu acho que a gente podia olhar hoje também na logística em si como uma dessas histórias principais, né, porque realmente a logística fluvial, ela é um ponto muito importante aqui na nossa região, e ter isso documentado, né. No estado é um custo considerável para qualquer projeto social, né? O nosso, a logística não é nem tão ruim, né? Como se chegasse 2 dias tu tá lá na comunidade, mas tem locais muito piores, né? Uhum. Muito piores, e aí, mas vamos botar assim que só de logística é uns 20% do projeto por aí, só de logística, só para te chegar lá, né? Só para te fazer acontecer. Aí para te começar a atuar, né? Aí tem todas essas questões que tu levar em consideração a sazonalidade, porque ele já pega outra rota, né? Porque o rio baixa, né? Aí chuva, aí tem todas umas questões que tem que ser levadas em consideração que só o nosso estado proporciona, né? Só o nosso estado proporciona. Aí assim, só para aproveitar o gancho, né? Essa questão de validação de informação, né? União com a universidade, né? A gente... no projeto a gente tenta muito trabalhar com instituição de pesquisa muito nesse sentido, né? Porque assim, a gente veio da academia, né? Todo mundo, boa parte é formado, né? E aí a gente tenta alinhar mais nesse processo, né? Porque muita coisa é cultural, mas muita coisa precisa ser validada para a gente caminhar num paralelo do que é informação científica, do que é comunicação de vivência local, né? Em relação ao Guaraná lá, porque é uma espécie cultural para eles, né? Aí para eles é como se estivesse maltratando eles mesmos, né? Então, que Maués há pouco tempo intitulado a Terra do Guaraná, né? Então para eles tem todo um conceito histórico
E aí um trabalho que vem sendo executado pelo INPA há muito tempo, aí conseguiu convencê-los a que eles iam ganhar produtividade se fizesse algumas podas, né? E aí uma comunidade aderiu a esse processo e já está entendendo os ganhos em cima disso, né? Então, até a questão da comunicação, né, da linguagem, né? Tipo, o local é como tu falou, é o saber chegar, né, para conversar, né? Isso é a linguagem corporal, de fala, essas coisas faz diferença para te conseguir fazer acontecer determinado projeto. Porque chegar de forma muito brusca, né, tu saber falar, né? A gente sabe que a linguagem acadêmica é uma, a linguagem para comunitária é outra, né? E aí tem, para algumas comunidades tradicionais, alguns temas são muito delicados, né? E isso tem que ser levado em consideração também, né? E aí, desses desafios que a gente vem tendo para conseguir executar muita coisa, né? Tanto que em algumas temáticas a gente nem entra, né? Porque também a gente reconhece o serviço que a gente está trabalhando, algumas coisas a gente apoia mais de execução deles do que nossa mesmo, porque é uma realidade mais deles, né? E aí a gente tenta mais apoiar processo do que querer mudar realidades, vamos assim dizer, né? A rotina é mais local, né? Eles entendem os esforços individuais e tal. Então é muito nesse sentido, né? Só aproveitar o gancho que ele falou dessa questão de validação de dados. Legal. Gabriel, em relação agora a dar amplitude a esses dados, a essas histórias, como é que você avalia hoje o cenário, assim, para ter acesso a, enfim, veículos, sites, enfim, até mesmo agências de notícias especializadas aqui da nossa região? Como que você avalia hoje, na sua atuação, o acesso, assim, para dar amplitude, né? Mostrar mais esses dados, essas histórias? A gente está hoje num momento realmente de ascensão de diversos veículos, agências, coletivos, realmente de espaços onde essa informação ela é validada, onde essa informação ela é apreciada, né? Essa informação ela é importante para diversos veículos. A gente não faz muito tempo, né, que a gente está num ecossistema aqui no Amazonas de comunicação que ele é muito fechado, muito concentrado em poucas empresas. Sim. E isso tem começado a mudar. Está longe do ideal ainda, mas tem começado a mudar. Principalmente a partir de diversos coletivos, a gente tem muito forte a comunicação indígena, né, com diversos grupos e redes de coletivos de comunicação em diversos espaços do Amazonas, organizado por diversas organizações do movimento indígena. A gente tem uma série de outros coletivos que nascem, inclusive em muitos municípios do interior, que é muito interessante, né, da gente ver que a informação hoje ela não está mais concentrada apenas na capital. A gente vê isso também um pouco mais descentralizado. Ainda está longe do ideal, mas realmente a gente tem hoje um ecossistema que ele tem crescido e ampliado. Isso é muito importante, né? Porque a gente tem cada vez mais uma representatividade maior e espaço para essas outras informações chegarem, porque muitas das vezes isso não encontra espaço em alguns veículos, né? Então, quanto mais diverso for esse ecossistema, é melhor, porque realmente a gente consegue dialogar com um número muito maior, até porque dada uma lógica comercial dos veículos de comunicação, né? Então a gente tem uma série de outros atores que estão incidindo ali, e esse espaço mais livre ele é muito bom para a sociedade, muito bom para os projetos, muito bom para a comunicação. Todo mundo ganha com isso. O que você acha? Como é que você avalia esse cenário, assim, você olhando de fora? Então, a minha questão, né, até fazer uma pergunta para ti mesmo, né, nesse sentido, porque assim, eu reconheço realmente, acho que em todas as áreas está crescendo bastante essa visibilidade para tudo, né? Que é a exposição de redes sociais, essas coisas, mas o ponto que me toca é a responsabilidade das informações, né? Porque a depender do público que tu quer atingir, do tema que tu quer tocar, né? Pela falta de responsabilidade, validação de dados, de pontos que tu quer tocar, acaba se priorizando a polemização do que o apoio mútuo, né? Alguma coisa nesse sentido. E aí, meio que alguns canais ganham mais visibilidade propagando o caos do que propagando alguma coisa nesse sentido, entendeu? E aí, a gente acaba... Vários projetos sociais, eles buscam mais
apoios, né, incentivos, essas coisas, e acabam sendo mais atacados, não que seja o nosso caso, né, porque a gente está em processo de desenvolvimento, né, o nosso projeto é muito novo, né, mas a gente vê, acompanhando as redes sociais, a gente vê que muitas iniciativas não vão para frente porque é mais fácil derrubar do que apoiar, né? E aí a responsabilização da comunicação, de redes sociais, a questão que eu comentei dessa dificuldade do ser humano atualmente coexistir, né? Que todo mundo quer ter razão na sua pauta, né? Ninguém vive com a sua verdade particular e vive sua vida de forma coletiva. Então assim, o que tu acha, né, nesse sentido? Porque eu vejo muita dificuldade, né, da gente até expandir linguagens, expandir histórias, expandir temáticas com o medo dessa polemização, né? A gente que não é nem da área, né? Então, o que tu comenta um pouco em relação a isso? Realmente, isso é uma questão, assim, é um problemaço que a gente tem, essa questão do enviesamento da comunicação em diversos veículos. Eu acredito que isso hoje tem 2 grandes fatores de responsabilidade. O primeiro é realmente a concentração midiática, porque até pouco tempo, ainda hoje, né, os maiores veículos de comunicação são concentrados na mão de poucas famílias, poucas pessoas, famílias vão passando, né, de geração em geração naquela mesma família, e aí os veículos menores que surgem tentam disputar, então vão a partir de outros mecanismos. E um desses mecanismos, que eu acho que é um outro fator também que ajuda a entender o porquê desse tipo de comunicação que a gente vê nesses veículos, é o fator publicitário, comercial, né, que é como esses veículos vão se financiar, vão receber o dinheiro para continuar existindo, né? Um exemplo muito claro disso, que eu acho que pode também ser aqui uma dica para a gente entender, há um tempo atrás, 2, 3 anos atrás, surgiu lá em Brasília uma CPI que foi a CPI das ONGs, que era uma CPI liderada por um senador amazonense, inclusive, que o único objetivo era realmente, né, trazer essa dúvida contra as organizações, contra os projetos, né, e toda uma série de informações distorcidas, de desinformação, né, fake news mesmo, das brabas, sabe, estava sendo colocada lá, aquelas coisas, até mesmo umas teorias conspiratórias, de que, nossa, essas ONGs, esses projetos chegou aqui com interesse dos Estados Unidos, da Europa, essa coisa toda, né, e a gente sabe o que, né, na ponta, qual é o efeito disso, né? Dessa desinformação, dessa mentirada toda que ela é espalhada. Como isso é prejudicial para os projetos. E aí, a gente está num espaço oficial, né? Uma CPI vinculada a um senador. E esse senador, ele tem dinheiro que o Senado dá para ele apoiar alguns veículos, para que ele faça essa informação chegar. Então, olha só, é o dinheiro público que é utilizado para difundir uma narrativa que é prejudicial. Então, isso não é ilegal. Isso é completamente legal. Isso está dentro do sistema. Então, esse mecanismo de financiamento que acontece hoje, né, de forma se o governador, um deputado, um senador, qualquer pessoa quiser falar mal dos projetos, mesmo que ele não tenha base nenhuma, ele tem dinheiro para fazer isso. E os veículos recebem dinheiro e vão reproduzir. Então, a gente está num espaço, né, de desigualdade, realmente. A gente não tem dinheiro para competir com isso, mas isso ajuda a entender por que esse tipo de narrativa enviesada, mentirosa, ganha tanta proporção e ganha tanto espaço nesses veículos. É a questão da disputa eterna entre ética e moralidade, né? Não, é imoral, mas não é ilegal, mas eticamente que a gente vê que prejudica outros processos. Gente, a gente está no nosso tempo, né? Estamos chegando aqui ao fim. Então, partindo para o encerramento, gostaria que ambos deixassem aí uma mensagem para quem está assistindo, tá bom? Eu queria que vocês falassem aí nessa mensagem de vocês como nós, como sociedade, né? Como uma pessoa, enfim, atuante ou não, como que a gente hoje precisa fazer, né,
para que a comunicação ela seja uma verdadeira aliada para as narrativas do nosso território, da nossa floresta, né? Tanto hoje, né, para que essas histórias elas sejam, enfim, fomentadas e elas sejam repercutidas assim até o amanhã. Dê uma mensagem aí pra gente. Olha, eu vou começar assim porque eu acho mais válido a pessoa da comunicação dar essa mensagem de maneira mais sólida, né? Então, da minha parte, agradecer a oportunidade, né, o aprendizado, né, na área de comunicação, essas questões mais multidisciplinar, né, de que os profissionais ficam mais fechados nas suas áreas de atuação, né, e aí a gente acaba tendo que aprender um pouco de tudo. Essa parte de comunicação a gente vem evoluindo bastante, né? Então foi muito proveitoso esse pequeno momento que a gente teve aqui. Com certeza a gente vai ter outros diálogos fora daqui, né? Para acrescentar, né? Agregar no processo do projeto, né? E a comunicação é o que vai gerar essa visibilidade para o projeto, que vai agregar apoiadores, né? Que vai contar essa história que a gente está construindo junto com as comunidades indígenas, né? O projeto é muito novo, né? Mas aí tem muita coisa para ser contada que a gente pretende contar de forma responsável. Vamos fazer isso. Queria agradecer o Projeto Epainung pelo convite e eu acho que reforçar que realmente a responsabilidade que todos nós temos é quando a gente se insere nesse ecossistema de informação. Não é só receber informação no meu celular, né, no meu WhatsApp, mas realmente entender como que a gente pode contribuir. A gente não tem o dinheiro, né, do financiamento, mas hoje a gente opera numa lógica onde o clique conta muito. Então você entender onde você está consumindo essa informação, de quais veículos você consome, entender isso de forma responsável, realmente quem você está seguindo, né, quais são os perfis dos projetos, é melhor seguir esses perfis de projetos do que seguir, de repente, né, outros perfis. Então, realmente, fazer essa escolha consciente de onde você se informa, eu acho que é um caminho muito importante para que a gente possa ter acesso a informações que fazem mais sentido, que são mais confiáveis e que são mais embasadas com o território. Boa mensagem. E antes de finalizar, tem um presente pro Gabriel. É um presente aqui do projeto, aqui ó. É um kit. A gente vai te entregar aqui. Inclusive vou fazer melhor. Vou pedir pro Israel te entregar. Aqui, Israel, por favor. Pega o kit com nosso convidado. Aqui, ó. Muito obrigado. Obrigado. A participação aqui é uma mochila, um boné. Dentro tem uma eco bag, uma caderneta. Massa. Muito boa a participação. Muito boa mesmo, inclusive. O Gabriel tem muito mais a contribuir. Vamos marcar um outro podcast. Só chamar. Para participar aqui, eu vou consultar sua agenda, que é uma pessoa que realmente está em múltiplos territórios que atua. Gabriel, te agradecer muito pela sua presença, sua participação aqui, tá bom? Você realmente contribui bastante com essa discussão da comunicação em si, principalmente aqui no nosso território. É um prazer imenso tê-lo aqui. Eu que agradeço. Tá bom? E com Israel, muito obrigado também por ter participado dessa troca. Com certeza, com certeza. Muito bom tê-lo aqui também. Você sempre contribui bastante com, enfim, sua atuação, enfim, trazendo toda a sua visão, enfim, sua vivência. E atrelando também a comunicação, assim, a esse debate da comunicação. É você que acompanhou ou está ainda acompanhando o podcast, o Fala o Epainung. Te agradeço e te peço para seguir nossas redes sociais, acompanhar nosso Instagram. Qual é o Instagram? Qual é o arroba do Instagram? @Projeto Epainung. @Projeto Epainung. E o site? Projeto Epainung também. .com.br ou .org.br? .com.br. .com.br. Um beijo, até o próximo episódio.